Vibe Mundial e a hora certa. 12:29. Ouça a partir de agora, programa Vibe em Pauta. Entretenimento, entrevistas, informações e variedades. Vibe em Pauta. Apresentação da jornalista e astróloga Viviane Petersen. Ah, coisa boa demais! Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas ao programa Vibe em Pauta. Eu sou a Viviane Petersen, te faço companhia até a 1h30 da tarde. Eu quero dar as boas-vindas para você que está nos acompanhando pela frequência 95.7. O que será que você está fazendo? Você está no trânsito? Está trabalhando? Está em casa nesse frio? Depois conta pra gente aqui nos comentários do nosso canal, também do YouTube, ao qual também está sendo transmitido esse programa. Quero dar as boas-vindas para você também que está nos acompanhando pelo YouTube, nosso canal Vibe Mundial. E antes de dar as devidas apresentações e contar para vocês quem está comigo hoje, eu quero te lembrar a seguir a página, né, o Instagram da Rádio Vibe Mundial, @Vibe Mundial. Não se esqueça de seguir e de compartilhar também todas as novidades que a gente tem por lá. E hoje aqui no Vibe em Pauta estou muito bem acompanhada. Hoje, estou fazendo uma previsão aqui de futuro, rapidamente, que teremos uma aula neste programa. Eu quero dar as boas-vindas à terapeuta multidimensional Yara Campi. Seja muito bem-vinda, Yara. Gratidão, estou muito feliz de estar aqui pelo convite. Chega um pouquinho mais perto, isso, por aqui, exatamente, para todo mundo te escutar. Muito bem. Yara, terapeuta multidimensional, mas tem muito mais, né? Conta pra mim. Sim. É só o início da jornada, né? Sim, tem muita história nessa jornada. Sim, bom, basicamente, eu trabalho com algumas técnicas, uma delas o Theta Healing, outra técnica barra de Access, e também eu tenho a minha própria técnica, que é da onde vem a terapia multidimensional, que é a reprogramação acástica multidimensional. Então, que eu trabalho com os registros acásticos. Ok. Mas não como... normalmente as pessoas trabalham com os registros, né? Eu acabei desenvolvendo a minha própria técnica ao longo do tempo. Já atuo com as terapias há 10 anos, saí do mundo corporativo, né? Fiz uma transição de carreira, trabalho com aquilo que eu amo, que faz sentido para minha alma. E a reprogramação acástica, a maioria conhece, né? Na verdade, os registros acásticos como leitura de registros, né? Então, de trazer informações de outras vidas, bem detalhados, né? De trazer a época que a pessoa viveu, onde ela viveu e detalhar muitas cenas da vida. O meu principal não é isso. Tá. Tem até uma leitura, mas é uma leitura pontual, de acordo com aquilo que a pessoa está enfrentando naquele momento da vida, né? As dores que ela está enfrentando, as questões emocionais que ela está enfrentando. Então, fazer uma leitura dentro daqueles registros que estão impactando a vida da pessoa. E fazer uma reprogramação dos registros, tá? Então, primeiro também explicando o que são os registros acásticos, Isso, né? porque tem muita gente que já ouve dizer, mas que às vezes tem dúvidas, né? Justamente por conta de estar ligado a experiências de vidas passadas. Sim. E os registros acásticos não é só vidas passadas, né? Então, a maioria fala sobre os registros acásticos como o livro da alma, né? O livro da vida. Então, o livro da vida, ele vai estar todas as informações da sua alma, seja de ancestralidade, vidas passadas e vidas futuras, né? Porque o tempo, ele não é linear, né? Então, a gente também tem coisas de registros de potenciais da sua alma, potenciais futuros também que você pode desenvolver. Então, nesse livro, eu gosto de explicar de uma forma bem simples, que é assim. Então, imagina, nesse livro da vida, que você tem ali escrito, destacado, as suas dores, os seus padrões limitantes, né? As suas crenças limitantes, as como suas se fosse questões... um arquivozinho. Um arquivo. Tá. E aquilo como se aquilo que fosse limitante tivesse um destaque maior ali. E por isso que está influenciando ali na sua vida presente. E aí, o que a reprogramação vai fazer? Ela vai remover
esses destaques, vai ressignificar algumas informações para o quê? Para trazer o potencial que você tem. O potencial, seja que você traz, que você tenha das suas vidas futuras, da sua ancestralidade, das suas vidas passadas. Para quê? Para gerar mudança, né? E também para trazer expansão de consciência também, claro, né? Que quando a gente tem alguns entendimentos aí desses padrões, o que está se repetindo, e muitas vezes a pessoa não entende porque a vida está tão travada. E às vezes não é só por conta das questões dessa vida, é questões de vidas passadas, de ancestralidade. Então a gente tira a força daquilo e coloca a força no potencial, né? No potencial da alma para gerar transformação, para gerar mudança. Qual que são os as principais buscas pelo seu trabalho? Em que áreas, assim? Ou é variado, ou tem mais busca por um setor ou outro? Como é que é? A principal é sempre relacionamento, né? A parte de amor. Eu imaginei. Ou a parte de prosperidade, trabalho. Porque assim, eu imagino porque é uma área que chama a atenção no sentido de querer resolver, né? Muitas pessoas, elas estão aí nessa busca por um relacionamento, por se conectarem, mas existem travas que conscientemente a pessoa não entende por quê, Sim, né? Sim. E isso, de repente, essa técnica pode ajudar. Sim, exatamente. Então, contando aqui até vou abrir uma questão minha aqui, né? Só para não trazer só questões de clientes também, para falar também assim, né? Eu sou terapeuta e eu gosto de falar assim, que terapeuta faz terapia também. Claro, porque eu também tenho as minhas questões, eu também tô aqui nesse rolê humano, e como todo mundo. E às vezes é até um pouco até mais pesado do que esse de outras pessoas, como é? Exatamente, eu também tô aqui nesse rolê humano, eu também tenho as minhas dores, as minhas questões, né? E aí tem pouco tempo, acho que foi uma coisa de semana passada, eu percebi que tinha uma questão ainda reverberando com o meu pai. Então, eu fui lá, abri os meus registros também, porque eu falo assim, aqui é uma questão dessa vida também, mas também o que pode estar reverberando dos meus pais em outras vidas também. Então, eu fui fazer um divórcio energético muito, muito profundo, limpar algumas questões, de buscar aquele amor que eu sei que meu pai me ama, mas ele não me amou da maneira que a minha criança gostaria. Então, ressignificar isso para trazer mudanças ali na minha vida. E essa visão... E aí eu falo assim, né? Não abrindo muito, mas falando assim, e deu uma movimentada aqui na minha vida amorosa também. Olha, interessante. Interessante. Vamos falar a respeito, porque é exatamente isso. As pessoas, elas têm uma visão, talvez, mas não é uma questão de culpa, né? É uma questão da vida. Então, a gente é meio que programado a a ter um tipo de relação, a buscar tipos de pessoa. E chega numa altura da vida que a gente vê que quem está, às vezes, guiando essa busca são os nossos traumas. São as nossas travas. Sim. E aí, quando você abre essa caixinha de Pandora, eu falo que não é um tempo, né, Yara? Não é 6 meses você vai curar, não. Exatamente, tem curas através de curas. Como que isso pode estar relacionado, por exemplo, a essa questão pai e mãe com relacionamento hoje em dia, relacionamento amoroso na vida adulta? Então, tem muita relação, muita. Traz alguns dos exemplos aí de atendimento, enfim. Então, quando a pessoa ela não tem, por exemplo, um pai que foi presente, um pai que foi amoroso, ou também, quando ela não viu uma relação funcional entre pai e mãe, a nossa alma tende a buscar curar aquilo, de alguma forma. Então, ela vai reproduzir esse mesmo padrão, buscando curar aquele amor. Entender que, assim, uma pessoa com padrões parecidos, por exemplo, da relação dos pais, né? Com características parecidas com aquele pai, para que ela possa, como se ela estivesse se relacionando novamente com o pai, para entender que ela pode ter aquele amor do pai. Só que muitas vezes acaba o quê? Se não tem uma ressignificação, se não trabalha dentro das crenças que estão atuando, a pessoa acaba continuando aquele ciclo de dor, né? Continuando, assim, não sentindo que ela pode ser amada por um homem, que ela pode ser respeitada. Buscando um pertencimento. Sim, exatamente. Então, se ela está acostumada com aquele tipo de tratamento do pai,
ela vai buscar um relacionamento similar, justamente para continuar pertencendo àquela energia, é isso? Exatamente. Sim. E aí, quando essa pessoa vê que realmente ela tá fazendo essa inconsciente, lembrando, né? É tudo sim. de forma muito inconsciente. Sim. Tem uns pequenos casos de... Agora, a gente sempre fala de homens relacionados a mães, né? Mas é bom falar também das mulheres relacionadas aos pais. Tem uma parcela ainda de meninas, de mulheres que falam disso de forma consciente. Eu quero um marido igual o meu pai. Sim. Isso é um perigo, né? Sim. Tanto pelo lado bom quanto pelo lado negativo. Isso pode ser... Sim. Mas quando ela vê essa clareza, ela tem essa clareza, né? Vamos dizer assim, nossa, eu tô repetindo aqui, né? Eu tô buscando meu pai de forma inconsciente e tal. Como é que faz pra quebrar isso? Porque aí é como se fosse um mundo novo, né? Porque ela tá repetindo o padrão a vida toda de relacionamento. E aí ela quebra. Como que é essa reconstrução? Então, eu falo assim, uma das formas é a terapia. A terapia. Mas no dia a dia, assim... No dia a dia. Eu falo assim, hoje a gente tem muito conteúdo disponível. A gente tem muita informação disponível. Seja através de vídeos, de livros e etc. Então, assim, vamos falar assim, uma pessoa, por exemplo, ela não tem condição de fazer uma terapia. Mas hoje tem tanta coisa disponível que parte do processo também é você estar consciente daquilo, para você começar a ressignificar. Então, quando você entra em contato com conteúdos que expandem a sua consciência, que você percebe realmente, eu estou reproduzindo esse padrão, né? Eu tô repetindo isso. Então, você começa a questionar aquilo. Será que é assim que funciona mesmo? Porque muitas pessoas não percebem que elas ficam ali naquele ciclo e ficam com pessoas e falando assim, homem não presta, nenhum relacionamento é bom, casamento é ruim, etc. E se você quer mudar essa energia, você tem que sair desse padrão. Sim. Porque senão aquilo não muda. Você tá o quê? Reforçando. A palavra tem poder. O ambiente também que a gente convive, ele vai influenciar na nossa vida. Então, você tem que começar a mudar o seu ambiente, aquilo que você consome, as pessoas que você conversa, pessoas que te empoderem, né? Que te façam ver diferente. Porque tudo é sobre, né? Sobre as nossas crenças, sobre os nossos padrões que estão construindo a nossa vida. Né? A minha realidade não é igual à sua realidade, Sim. não é igual à realidade das pessoas que estão ouvindo a gente. Tem muita diferença, porque a gente vai construir de acordo com os nossos padrões. Essa questão de estar consciente, né, para as crenças, ela é muito importante. Sim, é o primeiro passo da mudança, é você saber que você tem essa crença, né? Que daí você já, quando você sabe, você já começa a questionar aquilo. Quando você começa a questionar aquela crença, você começa a mudar. Então, será mesmo, né? Será mesmo que nenhum homem presta? Né? Ter a clareza da crença, então já é o primeiro passo, já é um dos passos mais importantes, assim, pra gente, né, ter esse trabalho todo. Mas eu acho também, aí você me corrija se eu estiver errada, não sei como que funciona exatamente, a ambientação também é importante. Sim, exatamente. Né? Sim, exato. Também um grande passo é isso, você mudar as pessoas da sua convivência para pessoas que tenham uma vibe mais positiva, que te empoderem, que não reforcem aquele padrão limitante, senão você não sai disso. E mudar também aquilo que você consome. Aquilo que você consome, eu estou querendo dizer, o que você lê, o que você escuta. Mudar o que você isso fala tudo também. Faz parte, faz é parte. Impressionante, né? Porque se você, por exemplo, você quer ter um relacionamento amoroso, aí você fica só ouvindo o dia inteiro música de sofrência. Você não sai desse padrão. Você não sai, você continua esse padrão ali. Porque tudo está influenciando a nossa mente. Tudo. Isso vale muito para aquele grupinho de amigas, né? Que às vezes tiveram experiências ruins dentro de relacionamento e acabam colocando isso como uma verdade absoluta. Então, se você é uma pessoa que quer ainda, que acredita, que está aberta, então esse grupinho já precisa diminuir aí a frequência. Exatamente. Porque somos seres ressonantes, né? Sim.
Então, a gente capta pela energia, não tem jeito. Você se lembra de algum caso específico, de alguma cliente que você... Alguma coisa que te marcou dentro dessa questão de relacionamento? Eu não tenho muito... Eu falo assim, claro que um pouco sempre vai ter, tá? Mas, assim, eu lembrei de uma agora que eu atendi, que ela realmente veio trabalhar essa questão de relacionamento amoroso. Ela já tinha passado dos 40 anos e nunca conseguiu ter um relacionamento duradouro. Sempre que aquela coisa assim, ia morar junto, logo não dava certo e separava. E ela tem uma irmã gêmea também. E uma determinada sessão, a gente começou a conversar sobre essa relação com ela com a irmã gêmea. E ela compartilhou comigo que ela falou assim que a irmã gêmea dela era a parceira de vida dela. E as duas, nenhuma das duas conseguiu ter um relacionamento duradouro. Ou seja, ela tinha um casamento energético com a irmã. Mas isso, só rapidamente, essa história é muito boa. Mas assim, foi algo inconsciente das duas ter esse crescimento das duas, assim. Sim. Gêmeos, né? Normalmente falam isso. Gêmeos têm uma ligação Cresce junto, faz tudo junto. Sim. Então, moravam perto, tudo mais. Então, tinha uma relação muito próxima. Então, assim, elas faziam tudo juntas. Então, é como se não tivesse um espaço para outra pessoa. E aí, foi interessante, né? Que eu fiz algumas sessões com ela, fiz esse divórcio energético. Depois, eu fiz uma manifestação para ela, de alma gêmea. Isso, um pouco antes dela estar fazendo os atendimentos, ela estava saindo com uma pessoa, mas uma pessoa que não estava muito disponível naquele momento. E isso tem uns que eu atendi, eu estou falando porque eu lembrei agora, porque eu atendi ela de novo recentemente, né? Então, aí ela buscou um novo atendimento e eu só fiquei sabendo nesse novo atendimento 2 anos depois que esse rapaz que estava indisponível, assim... E foi uma coisa muito intensa entre os dois, mas ele ainda não estava pronto. Depois de um tempo, ele voltou e hoje eles estão juntos, estão morando juntos, estão bem. Olha só. Então, fez um divórcio ali energeticamente com a irmã. Sim. E isso pode acontecer com qualquer pessoa, assim, no sentido de, às vezes, a pessoa tem um casamento energético com a mãe. Exatamente. Com o pai. Com o pai, isso, com o filho, com a filha. Acontece. Olha, porque a nível energético existe como se não coubesse outra pessoa ali, é isso? Exato, exatamente. Eu falo assim, eu não trabalho com constelação familiar, mas a constelação fala muito sobre isso. Dessa questão de... É uma energia que está ocupando um espaço ali. Se está ocupando um espaço ali, às vezes eu falo assim, não é que, por exemplo, se... no Theta Healing, por exemplo, a gente faz teste muscular para ver se tem... casamento energético com alguém. Não porque, por exemplo, tem pessoas que têm um casamento energético com a mãe ou com o pai, mas elas são casadas com uma pessoa. Quer dizer que aqui tem também força do vínculo. Então, assim, pode ser um vínculo que não é tão forte. Claro, causa algum bloqueio ali naquela relação, tem uma energia que está ali segurando um pouco. Mas se a pessoa tem um casamento energético muito forte com alguém, isso impede dela realmente ter... aquela energia está ocupada. É como se você tivesse alguém, mesmo que você não tenha. É amorosamente, engraçado isso, né? Gente, porque, nossa, e engraçado que ao mesmo tempo que faz muito sentido, eu vejo tanto de pessoas que estão vivenciando isso e não tem a menor ideia. Sim. Não tem a menor ideia de que... E não aceitam também, né? Tem isso também, de não aceitar. Sim. Exato. E ela aceitou quando você falou? Aceitou. Porque, olha... Isso ou é não muito tenho real. certeza, ou também ela também, assim, bom, tô aqui, tô aberta ao processo, talvez não fizesse tanto sentido para ela e talvez ela nem percebesse que aquilo era algo tão importante, né, dentro do atendimento, mas que depois ali, né, trouxe a mudança, trouxe resultado, trouxe a mudança. E o teste muscular é aquele que era assim, né? É esse aqui você da segura mão. assim, aí vê se
Nossa. Isso, o que ele faz isso daqui. Né? Depois o sim, o não e depois testa. O sim é mais forte, Eu o não lembro abre. do Teta Healing. E tem também com pêndulo, né? Em pé. E um pêndulo em pé. Yara, e quando a gente pensa, por exemplo, agora eu vou falar, né? Quando você trouxe essa questão do casamento energético com o filho, é mais difícil? Quando o filho está ocupando esse espaço? Principalmente no caso de pais divorciados, que querem ter uma nova vida amorosa. Como é que funciona isso? Porque é complicado também, né? Sim. Então, eu falo que também trazendo aqui para, por exemplo, não é que quando você faz um divórcio energético com o pai ou com a mãe ou com filhos que você tira o vínculo de amor. Sim, importante falar isso. Importante falar, não é que você vai quebrar a energia com aquela pessoa e quebrar totalmente. Você vai quebrar a energia conflitante. Porque é aquela coisa, filho é filho, ele tem que estar no lugar de filho, não no lugar de marido ou de esposa, né? Então, é colocar aquele filho no lugar dele. Então, é tirar essa energia. O vínculo de amor continua. Então, muitas vezes, a pessoa ela só precisa dessa explicação. Porque fica com medo assim, não, mas eu não vou fazer divórcio energético com a minha mãe, com o meu pai, com o meu filho. Como assim? Vou tirar o amor que tem entre a gente? Não, isso não tem como ser removido. Porque essa questão eu já vejo muito, assim. Porque, às vezes, quando tem pais divorciados, separados, acaba que a mãe, né, que em sua grande maioria fica com os filhos, ela vive para aquele filho. Né? Ou para aquela família que ela tá ali lidando e etc. E aí, quando isso acontece, acaba que se anula, né? Inconscientemente, energeticamente, pro relacionamento, para uma próxima pessoa. Sim. Né? Sim, eu falo que é o meu caso. Eu sou divorciada e tenho um filho de 5 anos. Então, eu falo assim, meu caso que eu também tenho essa questão, que eu tenho um filho, eu sei como que é ser uma mãe. O pai dele também é presente, né? Mas é claro que a responsabilidade, como meu filho mora comigo, a responsabilidade é muito maior em cima de mim. Acontece demais isso, assim. E só essa questão de ser casado energeticamente é muito maluco. Isso me fascina demais, assim. E particularmente falando, porque faz muito sentido, né? Acontece com o trabalho também? Acontece. Vou fazer um teste energético aqui agora. Eu tenho uma história. Conta. Porque, assim, pra mim faz muito sentido isso. Sim. Isso também foi uma questão num curso, né? Num curso de Theta Healing. Aí, tava na parte do curso justamente que a gente ia fazer a parte do teste muscular para ver os casamentos energéticos. E aí, uma aluna perguntou assim para mim... Yara, eu posso ter casamento energético com a minha chefe? Ai, gente. Aí eu falei, testa. Nossa, e deu sim. E deu sim. Então, também para explicar isso, não é que a pessoa, por exemplo, eu tenho um casamento energético com a minha chefe, então quer dizer que eu não posso ter um relacionamento com uma pessoa. Pode ser que sim, você pode estar casado com o seu trabalho. Também. Porque eu vejo muito assim... Se a pessoa vive pelo trabalho, não tem espaço, não tem energia para um relacionamento. Às vezes a pessoa começa a trabalhar, 8 horas da manhã e dá 8 horas da noite, 9 horas da noite, quando ela poderia estar com alguém, ela tá ainda trabalhando ou ligada no trabalho. Isso, exatamente. E isso você emite uma frequência, né, pro campo. Isso, exatamente. Então, o que aconteceu, essa história, né, dessa minha aluna? Essa chefe delas eram muito próximas, muito amigas. Também explicando, era casada com um homem, tá? Então, assim, não impedia ela de ter um relacionamento. Mas fazia com que aquele casamento é como se ela tivesse uma dívida de gratidão com ela. Então, assim, ela que deu a oportunidade para ela dentro do mercado que ela trabalhava. E só que ela já estava estagnada ali. Então, ela não tinha mais para onde crescer dentro daquela empresa. Só que ela não conseguia nem mandar um currículo, ela não conseguia nem se movimentar porque tinha esse casamento energético com a chefe. E aí depois, fez lá no curso, eu falo assim, também tem um processo ali, mas aí ela conseguiu ter uma conversa com a chefe que era amiga dela, tudo mais, elas conversaram e ela falou, olha, eu vou procurar uma nova oportunidade, né, sou muito grata por tudo que eu cresci, tudo que eu aprendi aqui com você,
mas eu tenho vontade de continuar crescendo, né? Continuar. E ela entendeu e falou, mas você pode contar comigo para quando eu sair, precisar de alguma coisa com a nova pessoa que entrar. E aí ela conseguiu uma nova oportunidade. E se separou da chefe. E se separou da chefe. Porque principalmente para essas pessoas que são workaholics, né, que falam, que é exatamente isso, é muito trabalho, às vezes tem mais de um trabalho e acaba não tendo espaço para, como se tivesse um relacionamento. Aí até esse caso, né, ela tinha um relacionamento, mas às vezes não estava se dedicando, não estava colocando energia nisso, né? Acontece muito, muito, muito. Bom, minha galera, é o seguinte, a gente vai para aquele rápido intervalo. 2 minutinhos, a gente já volta ao Vibe em Pauta com a terapeuta Yara Campi. Você está ouvindo pela Vibe Mundial, Vibe em Pauta, com Viviane Petersen. ZYD 994, 95,7 FM. Vibe Mundial, a rádio que toca sua vida. Vibe News. Notícias, dicas e informações. 7 em cada 10 brasileiros com diabetes afirmam que a doença afeta de modo significativo o bem-estar emocional. 78% deles relatam ter ansiedade ou preocupação com o futuro e 2 em cada 5 pacientes se sentem sós ou isolados em função da doença. Os dados são de pesquisa feita pelo Global Wellness Institute, que explorou percepções sobre o diabetes, a vida com a doença e as ferramentas de manejo. Para os entrevistados no Brasil, o diabetes limita a capacidade de passar o dia fora de casa e raramente acordam descansados. Os brasileiros defendem ampliar o uso de medidores tradicionais e o uso de tecnologias mais inteligentes que possam prever mudanças nos níveis de glicose. A pesquisa foi realizada em setembro do ano passado em 22 países e o Brasil aparece em 6º lugar em número de casos. Eu sou Samira Chaine, daqui a pouquinho eu volto com mais notícias. Vibe News. Notícias, dicas e informações. Na Juliana Flores, você encontra mais de 10 mil opções de presentes com entrega em até 3 horas para todo o Brasil. Use o cupom MUNDIAL e ganhe R$20 de desconto. Acesse julianaflores.com.br e aproveite. Acessou, comprou, chegou, sorriu. Juliana Flores. Vibe Mundial FM. Abençoo minha alma, minha luz e minha paz. Hoje escolho acreditar na minha própria visão. Abro meu coração para a manifestação. Abençoo tudo em mim. Sou fonte do bem. Meu poder floresce e posso ver. Sucesso e abundância vem até mim. Abençoo o meu ser. Abençoo tudo em mim. Cada célula vibra em amor, em verdade. A confiança me guia, não há volta atrás. Vejo os milagres brotarem sem fim. Tudo se alinha a favor de mim. Solto os medos, recebo o sol. Reconheço minha força, meu dom interior me abraça. Você está ouvindo a Vibe Mundial FM, a rádio que toca a sua vida. Boa tarde. Vibe Mundial FM. 95,7
Vibe Mundial FM. Vibe Mundial e a hora certa. 12:59. Você está ouvindo pela Vibe Mundial, Vibe em Pauta, com Viviane Petersen. Oh, estamos de volta aqui no Vibe em Pauta. Eu te faço companhia até a 1h30 da tarde. Hoje nós estamos batendo um papo bem profundo, viu? Eu falei no começo do programa, se você estiver acompanhando desde o início, eu falei, tive uma visão de futuro aqui que a gente teria uma aula para entender a maioria das coisas que a gente passa na vida e às vezes não tem esse entendimento, né? Eu estou hoje com a terapeuta Yara Campi. Yara, a gente estava falando bastante sobre contratos energéticos, né? Inconscientes no primeiro bloco. Sim. Esses contratos, agora eu vou fazer essa pergunta, ela é um pouco mais auspiciosa, mas eu acho que faz sentido dentro do contexto. Por isso que eu falei, eu queria abordar só essa partezinha para a gente fechar esse assunto. Existem contratos de outras vidas que reverberam hoje em dia? Sim. Ai, gente... Olha, Eu sei que às vezes você fala assim, pô, já é muita coisa só dessa vida. eu sou uma pessoa, Yara, aqui nos bastidores eu brinco bastante, já falei bastante no podcast também, eu tenho um podcast, e eu falo assim, eu queria tanto ver quais são os contratos que foram feitos antes de vir, sabe as letras miúdas que, ai, podem ter contratos feitos, promessas, votos, essas coisas todas que atrapalham o rolê. Exatamente. Tem muitas coisas. Então, por exemplo, a pessoa... Quando eu penso em vidas passadas, eu sempre penso só vocês verem filmes antigos, séries e etc. E, principalmente, para mulheres, o rolê não era muito fácil. Não era muito fácil. E quando vamos partir do princípio de casamento, né? Que a gente falou muito sobre relacionamento. Relacionamento. A maior parte dos casamentos eram arranjados. Uhum. As pessoas dificilmente casavam por amor. Então, muitas vezes, tem contratos, por exemplo, algum contrato de casamento acordado por outras pessoas. E você pode, por exemplo, conhecer uma pessoa, né? Isso acontece muito, que a gente conhece pessoas que a gente já teve relação em outras vidas. Sim. E você já foi casada, teve um casamento acordado, um contrato de casamento com essa pessoa, e esse contrato não foi finalizado ainda. E ele reverbera entre tempos. Isso, ele continua reverberando. Outra coisa também, por você ter passado, por exemplo, em outra vida, você pode ter passado muitas questões com amor, né? Ali, com esse contrato de casamento, um casamento em que havia traição, havia violência, havia uma série de coisas, e você sofreu tanto que você fez um juramento de solidão. Pode acontecer. Pode acontecer. De que eu prefiro nunca mais ter ninguém para que eu não sofra novamente o que eu já passei em outra vida. E aí você... Nessa vida, você quer se relacionar e não consegue porque você tem um juramento de solidão. Você jurou que você nunca mais ia se relacionar com alguém. Você jurou que você iria seguir sozinha na vida. Então, isso tudo reverbera no campo, com mais força ou com menos força. Então, a pessoa pode estar num relacionamento, mas sempre se sentir sozinha. Ou pode não ter um relacionamento... Por isso que eu falo, depende da potência que aquele registro tá ali. Para essa lealdade continuar existindo. Porque é isso, né? E olha só que interessante. Tudo isso que a gente está falando, tudo isso que você está explicando, leva a um ponto muito importante, que é a gente mesmo decidindo, falando. Sim. É o que diz. A palavra, ela tem muito poder. A palavra é magia, a palavra é feitiço. Exatamente. E se você fala, aquilo que você está falando tem tanto poder, tem tanta força, tem tanta verdade naquele momento que você falou aquilo, que você decretou, a sua alma aceitou aquilo. E ela falou assim, ok, você criou essa energia aqui, é isso que você quer? Nossa. Ô, gente, ó, é o seguinte. Eu não sei.
Já abrem várias abas aqui na cabeça, fala, cara, por isso que essas brincadeiras de promessa, né, é muito sério. Não dá. Gente, não prometam nada pra ninguém. Não prometa, não jure, não faça votos, não faça pactos. Exato. Porque você nunca sabe de como que isso vai reverberar. E é interessante, por exemplo, agora voltando nessa vida, né? Então, por exemplo, quando eu fiz o curso de Teta Healing e o DNA Básico, que é o curso que eu ministro hoje também, eu tinha um casamento energético com o primeiro menino que eu fui apaixonada na adolescência. Porque adolescente é muito intenso, então você fala coisas do tipo, eu vou te amar para sempre, casamento energético. Não que me impedia, mas tinha uma energia ali, né, que precisava ser cortada para as coisas fluírem melhor. Então é isso, então a palavra, ela tem poder. E dependendo do que você passa, né, em outras vidas ali, tem muita força ali, porque tem a força daquilo que você passou, aquele sofrimento, aquela dor que você está sentindo, e a gente tenta fugir da dor, né? E aí, muitas vezes, você pode fazer isso. Eu nunca mais quero me relacionar, eu nunca mais quero ter ninguém, eu vou ficar sozinha. Também, por exemplo, voto de silêncio. De repente, você compartilhou alguma informação... Isso de vida passada. Em vida passada. Você compartilhou alguma informação ali que te prejudicou, né? Ali. E aí, E principalmente para quem trabalha com terapias, etc., né? A coisa das bruxas perseguidas, queimadas, etc. Então, você colocar falar daquilo que você acredita, né? Daquilo que você... Às vezes, a gente tem muitos casos, eu falo até por mim, enquanto atendimento astrológico, tem muitas pessoas que chegam para fazer o mapa, e até mesmo uma parcela, né? Dentro do... Eu também atendo com baralho cigano, que tem essa vontade, esse dom, de repente, de trabalhar com terapias. Quando eu falo terapias, gente, abre-se aí um guarda-chuva gigante. Sim. Porque também tem as terapias holísticas, aí tem as magias, aí tem toda a questão da espiritualidade no geral, mas que tem um pavor. Sim. Tem um medo de se expor, no sentido de fazer um vídeo para o Instagram, de falar a respeito, que faz. Às vezes ela tá muito ali na vida corporativa, trabalhando, né? Que eu falo que é o trabalho do trouxa, né? Fazendo uma alusão a Harry Potter, que é das pessoas, entre aspas, normais, né? Mas que, na verdade, ela quer mexer com ervas, ou ela quer fazer uma questão mais energética, mas tem um pavor de serem vistas, de serem... Tá aí, eu nunca tinha pensado nessa questão do voto de silêncio. Eu tô falando isso por mim. Você descobriu que tinha? Tinha. Eu fui uma criança, uma adolescente, até grande parte da minha vida adulta, extremamente tímida. Imagina que eu ia imaginar que eu ia estar aqui falando num programa. Isso pra mim eu fugia de ter que falar em público de qualquer maneira. Então, justamente isso, pra eu me silenciar, porque eu tinha um voto de silêncio. Olha só. De não falar, de não me expor, de não me esconder, porque era perigoso. Eu podia ser morta, eu podia ser perseguida. E muito provavelmente, só até fazendo uma observação, o seu mapa astral, ele pode trazer, tá? Tanto essa questão que te reprimia, quanto a saída para isso. A saída, sabe? A maneira como você poderia achar esse caminho de luz, assim, sabe? Olha só que interessante, eu nunca tinha pensado nessa questão do voto de silêncio. Aí, fazendo uma ponte dessa questão de relacionamento e esses contratos e promessas e votos de vidas passadas, temos o famoso voto de pobreza. Esse é um clássico. É um clássico. Também a pessoa ali... É só a gente pensar em filme antigo, série, sempre é aquela questão assim, o rico é mal visto e o pobre é bom. É o herói. Né? Então, a pessoa ou assim, tem lados ali, ou ela vê essa pobreza como algo bom, então eu tenho voto de pobreza, porque é isso. E para quem vai nessa linha mais espiritual, também tem muito essa questão de vincular o espiritual como algo que não pode ser cobrado e etc. Então, ela também não aceitar, né? Ficar também ter esse voto de pobreza, porque a espiritualidade, né? Tô falando, não é assim, tá? Por ter essa visão, né, de outras vidas, de como as coisas funcionavam antes, de que você não pode cobrar,
pelo Pelo trabalho. trabalho que Eu é descobri, espiritual. sabia? No curso de Theta Healing. Sim. Eu descobri que eu tinha voto de pobreza. Eu também. Eu falo assim. Pra mim foi um choque. Foi um choque. Então, porque assim, também eu falo, como tudo tem níveis. Pode ser muito forte, pode ser que a pessoa, ela até tenha uma vida confortável, só que ela não consegue. Quando ela tem um voto de pobreza, reverberando, ela não consegue sair daquele teto. Ela fica só até ali. Aquele Ela aceita, termostato, cria ali uma barreira. E aí, quando quebra esse voto, ela consegue expandir mais. Então, assim, ou a pessoa também, o que aconteceu? Por conta de... Pode ter até uma prosperidade grande em outra vida ali, mas aconteceu alguma coisa, algum registro negativo. A pessoa tomou um golpe, foi passada para trás, perdeu todo o dinheiro. E aí, a pessoa começa a associar o dinheiro com algo ruim. E ela pode fazer esse voto. Eu nunca mais Sim. vou ter tanto dinheiro. Pode ter se destruído, né? Tem muitas histórias de pessoas que se destruíram por conta do dinheiro. E aí... O dinheiro é só uma energia. O dinheiro não é bom, não é ruim. Ele é neutro. Depende, moeda de troca, exatamente. Né? Depende do que você faz com o dinheiro. É a moeda de troca, exatamente. Não tem como. Você pode usar o dinheiro para contribuir com as pessoas. A questão são as pessoas, não é o dinheiro. Não né? é o dinheiro em si. Não é o dinheiro. E é engraçado, quando eu me lembrei agora, porque eu fui fazer o Theta Healing justamente para... entender os meus desafios que eu vi no mapa astral. Uhum. Foi logo depois que eu terminei os meus cursos de astrologia. Uhum. E aí eu me lembro que eu virei para minha professora na época, minha primeira professora, porque a segunda parte eu fui aluna do meu querido, hoje colega aqui da rádio, Newton Schultz. Uhum. E aí eu me lembro que quando eu terminei essa primeira parte de astrologia, eu virei para ela e falei assim, então, esses desafios aqui. Ela falou assim, não, isso aí você não muda. Eu, oi? Como não? Eu fiquei assim, estarrecida. Eu falei, como eu não mudo? Então quer dizer que o resto da minha vida eu vou ter que conviver com essas dificuldades. Eu falei, se a gente não pode tomar... Não vai mudar nunca. Aí eu achei o Theta Healing. Uhum. E uma das primeiras sessões, assim... Não, eu fui fazer o curso direto. Achou o voto de pobreza, mas por conta de uma vida passada que eu era franciscana. Uhum. E tem muito isso. A galera da espiritualidade tem uma tendência de trazer bastante, né? Sim. Grande parte. Ciganos e por aí vai. Com voto de pobreza. Justamente por não achar que o espiritual tá separado do material. Só que não tá separado, porque assim, você tá aqui, num corpo físico. Faz tudo. Ou seja, você é matéria. Sim. E assim... Sem dinheiro aqui, nesse plano físico, a gente nem come. A gente precisa de dinheiro para tudo. E eu não estou falando que o trabalho espiritual, ele só tem que ser cobrado, mas é o equilíbrio. Porque entende, se a pessoa tem um dom, um talento, uma habilidade para algo... Isso precisa ser desenvolvido. Se a pessoa não quer cobrar por aquilo, ela vai precisar ter um outro trabalho para sustentar esse. Exato. E entende, só que assim, ela pode contribuir com tanta pessoa se ela se abrir para isso. Porque ali ela vai, se ela tiver um trabalho antes, ela vai conseguir atender pouquíssimas pessoas. E se ela se dedicar só a isso e aceitar que ela pode receber por esse trabalho, porque eu falo assim, eu ressignifiquei muito isso pensando assim, para mim todos os dons, todos os talentos, todas as qualidades, elas são divinas. Todos. Por que o dom da matemática? Por que o dom da ciência, da comunicação pode ser cobrado e o dom espiritual não pode ser cobrado? Qual o sentido disso? Eu encontrei muito, quando eu comecei, principalmente na parte do baralho cigano, né? Quando eu comecei a atender, porque o baralho ele entrou na minha vida depois da astrologia. As pessoas, eu tive, graças a Deus, foi bem pouco, assim, mas eu tive ali uma galera que, assim, mas isso é um dom espiritual. Você tá cobrando por isso? Aí eu comecei a entrar numa frequência de golpes, pequenos golpes. Então, o que acontecia? As pessoas entravam em contato comigo, eu atendia a pessoa para a pessoa pagar depois. Na terceira vez que aconteceu da pessoa, de eu atender ela online,
E em seguida da chamada, ela me bloquear. E eu falei, alguma coisa tá errada aqui. Aí eu fui investigar também no Theta Healing. Eu falei, não, aí hoje em dia não. Então a pessoa entra em contato comigo pra né, atendimento, eu reservo o horário, tudo certinho, mas ela já faz o pagamento. Sim, eu também Faz faço da o mesma inverso. forma. Porque, gente, é um trabalho, é um serviço. E lembrando que isso tá disponível. Só que Sim. para algumas pessoas, né, vem mais cedo, vem de uma outra maneira. E a gente faz as trocas energéticas. Eu, como astróloga, como espiritualista, eu também passo com outros profissionais, Sim. né? Porque é tudo uma troca, Sim, exatamente. né? É um serviço como qualquer outro. E a maior parte também eu falo, por exemplo, eu tenho meu canal do YouTube, eu tenho algumas coisas gratuitas ali disponíveis. Então, a gente faz isso, né? Tem sempre alguma coisa aqui. Esse bate-papo aqui que a gente está tendo, isso também é uma conversa terapêutica. Isso causa uma Claro. expansão de consciência para quem está ouvindo. E aqui, ninguém tá pagando nada para estar ouvindo aqui a gente. Sim, exato. Então, sim, a gente sempre tem uma parte de um trabalho que é uma doação. Exato. Mas tem um trabalho, uma parte que é pago. Exato. É. É isso. Eu acredito Isso muito é o nessa. equilíbrio. E o dar e receber é algo que as pessoas elas têm dificuldade ainda, né? Sim. Ainda mais para pessoas espiritualizadas, elas têm muito essa questão da doação. É muito fácil doar, é muito fácil cuidar. Só que se você só doa, quem só doa fica sem. Sim. Então, Fica desequilibrado. fica desequilibrado. Então, o fluxo da abundância é dar e o receber. Aí você entra no fluxo. Agora, se você só dá, uma hora você fica sem. É. Bom, a gente tá falando bastante de Theta Healing aqui, né? Sim. Então, eu queria que você, de uma forma bem, assim, da forma como você quiser explicar o que seria o Theta Healing. Então, o Theta Healing, ele é um processo meditativo também. Tem uma meditação do Theta Healing, que foi canalizado pela Vaiana, né? Vaiana Steibel, que é a criadora da técnica. Que ela faz, quando você faz essa meditação, o seu cérebro baixa as ondas de frequência para Theta. Né? E essas ondas de frequência Theta, a gente sempre está em Theta quando a gente acaba de acordar ou antes de entrar em dormir. sono. E essa frequência é o que permite a reprogramação, fazer uma reprogramação. Ela facilita esse acesso ao subconsciente ou inconsciente para fazer reprogramação. Só que o Theta Healing também tem uma pegada muito espiritual, né? Então, a gente faz todo o trabalho através do Criador de tudo que é. A gente usa esse termo do Criador de tudo que é. Então, também entende que essa onda de frequência Theta facilita esse acesso a essa energia da criação, do amor incondicional, para trazer a mudança. Então, basicamente, o trabalho do Theta Healing é trabalho de crenças. Então, encontrar crença limitante, por exemplo, uma crença limitante. Eu não sou bom o suficiente. Eu não sou amado. E trocar essa crença por uma crença fortalecedora. Positiva. Eu sou bom o suficiente, eu sou amado. Então, o principal é isso, né? Esse trabalho de crenças com Theta Healing. E aí, quando você vai atender com Theta Healing, você, entre aspas, né, induz a pessoa a um estado um pouco mais meditativo. Isso, exatamente, né? Um estado mais de relaxamento ali para ela receber esses comandos, essas reprogramações. Né? Tem uma conversa, então, antes aí a pessoa vai explicar o que está incomodando ali na vida dela e dentro daquilo, aí vou identificando quais são as crenças ali que estão criando, né? Gerando aquela situação para fazer essa reprogramação, para trazer as mudanças. Mas algo que eu gosto de frisar também é que muitas vezes as pessoas acreditam que uma terapia é aquela coisa do milagre. Ela quer fazer a terapia, quer receber um atendimento e acha que tudo vai mudar. Sim, tem uma mudança interna. A primeira mudança é interna. Só que aqui no físico, na matéria, se a gente não faz as mudanças físicas também, muitas vezes aquilo não muda. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Por exemplo, se você quer eliminar peso, você vai precisar fazer algum tipo de atividade física, mudar a sua alimentação. Se você, por exemplo,
fez ali, né? Fez o trabalho de crenças com o Theta Healing. Depois do atendimento, eu sei porque eu falei assim, eu também passei por atendimento. Eu sou terapeuta, mas eu também passei por muito atendimento, eu também me autoatendo. E eu percebo que depois da sessão, eu tenho alguns insights, algumas intuições de ações que eu tenho que tomar. Seja uma conversa com alguém, entrar em contato com alguém, fazer alguma movimentação diferente. E essas movimentações, elas são fundamentais para trazer a mudança na matéria. É fazer a lição de casa. Então, não adianta só fazer o atendimento terapêutico, ficar com a bunda sentada no sofá e esperando que o seu telefone toque e venha uma proposta de emprego, esperando que o príncipe encantado bata na sua porta. Tem que criar um movimento, Tem né, que gente? se movimentar. Então, assim, ele vai trazer aquela mudança energética e um impulso inicial para você agir. Né? Tem que criar energia, porque senão é física, né? Sim. Se você quer uma energia de volta, você vai, né, iniciar essa energia, vamos dizer assim. Sim. É muito interessante. O Theta Healing, eu me lembro, eu estava conversando com a Yara nos bastidores. Eu tive o primeiro contato em 2018, né? Na época que acho que fez o boom ali, 2017 até 2019. Teve um boom, assim, eu achei muito interessante. Mas eu me lembro de ter sido muito resistente também. Isso acontece, né? Sim. Eu acredito que muito vem disso. Muitas vezes é que eu falo assim, claro que tem muito marketing nas terapias e tudo mais, e às vezes a pessoa tem uma visão disso, que ela só vai fazer um atendimento e que a vida dela inteira vai mudar. Né? Então, às vezes também isso causa um estranhamento, assim, das pessoas de acharem assim, tipo, mas só vou fazer isso e às vezes achar que não funciona, mas lembrar disso, assim, é você fazer os atendimentos e também tomar ações. Exato. Né? Porque não é só... Porque às vezes as pessoas... Eu tive uma cliente que eu atendi que ela veio fazer atendimento por conta de emagrecimento. Só que ela estava bem nisso, assim, ela viu um vídeo de alguém falando sobre Theta Healing. E a pessoa tinha perdido muito peso depois de uma sessão, só que a pessoa provavelmente não contou toda a história. Então, ela ficou com aquela coisa que era um milagre, entendeu? Que ela fazia o atendimento e ela ia perder peso sem mudar nada, entendeu? E aí, foi até uma cliente que eu dispensei. Porque ela já não estava... Ela não estava aberta para o processo. Ela queria aquela coisa, ela queria que eu fizesse... Ela queria uma sessão de 1 hora e fazer todo... Gente, não. E dormir e acordar magra. A varinha mágica ali, ó, passou, a fada passou e acabou. Isso você encontra bastante, esse tipo de resistência das pessoas? Olha, hoje não tanto. Uhum. Eu acho que hoje também se tem muita informação, então acho que as pessoas estão um pouco mais conscientes sobre como que é um trabalho terapêutico e tudo mais. Então, hoje não tanto. No meu início, um pouquinho mais. Sim. E você também faz barras. Sim. Que também é uma terapia que acaba que complementa, eu acho, né? Sim. É que eu falo assim, eu gosto de ter aqui uma caixinha de ferramentas. Por quê? Porque cada pessoa é única, cada cliente é único. Uhum. Então, não é assim, essa técnica aqui funciona melhor para todos. Não. Às vezes... Também, energeticamente, a pessoa ela se identifica mais com uma técnica. E, às vezes, mais com outra. Sim. Às vezes, uma pessoa tem um resultado melhor com o Theta Healing. Às vezes, a pessoa tem um resultado melhor com barras. Às vezes, tem um resultado melhor com a reprogramação acástica multidimensional, que eu chamo de RAM. Então, depende. Então, eu gosto de ter essa caixinha de ferramentas ali, que cada pessoa é única. É um excelente termo. Eu não fiz barras, eu fiz uma sessão apenas como paciente, né, como cliente. Não cheguei a estudar, mas eu adoro as perguntas. Sim. Faço todos os dias. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo são as perguntas. Como pode melhorar? Como pode melhorar? O que mais é possível? Exatamente. Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Que é o mantra de Axis. Então, o que eu gosto muito da energia de Axis são justamente essas ferramentas que elas são muito simples de aplicar ali no nosso dia a dia e começar a trazer ali uma mudança. Que perceba, a questão da pergunta, percebe que a nossa mente ela adora resolver um problema? Adora. Adora.
ela é viciada em resolver problema. Então, quando Sim. você joga uma pergunta, sua mente ela começa a trabalhar para te dar Com certeza. A resposta daquilo. a resposta daquilo. É isso. Então, é incrível. E as barras foi interessante que eu fui para as barras, eu fiz primeiro Theta, depois eu fui fazer o curso de barras. E as barras, eu estava muito encantada com o Theta Healing. E as barras não foi uma coisa que me encantou logo de cara. Olha. Eu fiquei meio desconfiada. Falei, só toco uns pontos na cabeça e coisas Não. acontecem. Precisava até passar de novo. Faz bastante tempo que eu não passo. E, enfim, aí eu já estava atendendo nessa época com Theta Healing. E aí eu fiz o curso. Para mim, na época, era um investimento alto. Eu estava iniciando ainda, né? Na minha carreira terapêutica aqui. E aí eu ofereci para as clientes que fecharam um pacote comigo. Eu dei uma sessão de barras de presente. Para eu praticar também, para ver como que era. E eu comecei a ver muito resultado nas minhas clientes. Que maravilhoso. Eu falo clientes que eu falo assim, eu tenho clientes homens também, mas a maior parte é mulher. são mulheres, né? E aí eu comecei a ver muita mudança e aí eu comecei a dar mais atenção às barras. Aí eu comecei a usar algumas ferramentas, enfim, depois virei facilitadora também. Sim. E foi expandindo muito aí no universo aí Nas de ferramentas. Nas ferramentas. Yara, chegamos ao final do nosso programa. Eu quero te agradecer muito por ter vindo, por ter dado essa aula. Com certeza abriu mais ainda as abinhas aí de todo mundo. Como que as pessoas te acham no Instagram? Yara com Y Camp. Então tem o Instagram. Tudo junto. Tudo junto, tá? Me acha facilmente. Então, para você que quer aprender Theta Healing, ela é facilitadora de Theta Healing, também atende, né, com todas essas caixinhas de caixinha de ferramentas da Yara, @YaraCamp com Y. Né? E Camp com I no final. Com I no final. Muito obrigada, Yara. Volte mais vezes. Foi um prazer Rádio estar Vibe aqui. Mundial está sempre aberta. E você, não se esqueça que nós temos um encontro marcado segunda-feira, 11 horas da manhã. Aí o assunto é astrologia e baralho cigano. Um grande beijo, feliz final de semana e até a